Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho de João, capítulo 11, para dar continuidade à nossa série de mensagens no Evangelho de João. E hoje chegamos num dos pontos culminantes do ministério terreno de Jesus. E uma das certamente a mais bela história do Evangelho de João, depois da ressurreição de Jesus Cristo, e também uma das mais belas de todos os Evangelhos, de toda a Escritura, a história da ressurreição de Lázaro. Nós vamos ler alguns versículos do capítulo 11, vamos ler até o verso 16, vamos pregar toda a história, mas neste momento leremos até o verso 16. E ao decorrer da pregação leremos os demais versículos. Os irmãos localizaram João capítulo 11? Diz assim a palavra do Senhor. Estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma pessoa que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. E quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse a seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e queres voltar para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Até aqui a palavra do Senhor. A igreja pode tomar assento. Como eu falei, essa história, a qual nós lemos uma pequena parte, a parte introdutória aqui, neste momento, é o ponto culminante do ministério terreno de Jesus. Inclusive, se vocês lembrarem das outras mensagens, nós falamos que o Evangelho de João registra 7 sinais específicos de Jesus, que apontam para a sua glória. Este é o 7º sinal, a ressurreição de Lázaro. Portanto, nós estamos caminhando e nós vimos ao longo destes 10 capítulos que nós já expusemos aqui nas manhãs de domingo, nós vimos uma crescente oposição e também uma crescente revelação sobre quem é Jesus Cristo. À medida em que ele vai revelando quem ele é, a oposição das autoridades religiosas aumenta. E essa oposição vai aumentar de uma maneira que já não há mais volta. A partir deste milagre, essa oposição vai crescer de uma maneira que vai levar ao fim do ministério terreno de Jesus, aquelas histórias que todos nós já conhecemos, a sua morte e ressurreição. Agora, a história da ressurreição de Lázaro, ela é uma das mais belas, como eu falei aqui antes de ler o texto. Por quê? Porque ela nos mostra a perfeita humanidade do Filho de Deus, o amor que ele sentia pelos seus amigos e também o cuidado que ele tem, não só pelos seus amigos, mas por toda a humanidade. Mas lembrem vocês de uma coisa, o Evangelho de João não é um evangelho que foi escrito para ressaltar a humanidade de Jesus. Ele é um evangelho que ressalta muito mais a divindade de Jesus, Jesus como Filho de Deus.
Mas apesar dessa ênfase na divindade, aqui nessa história nós temos claras demonstrações do quão verdadeiramente humano era o Filho de Deus. A palavra que se fez carne, a palavra que criou todas as coisas, a palavra que estava com Deus antes da criação do mundo, essa mesma palavra se fez homem e viveu como homem e se compadeceu da sorte dos seres humanos aqui neste mundo. Tudo isso nós veremos nesta manhã. E o fato é que quando se prega sobre essa história, nós sempre ficamos com um certo receio de, com nossas palavras, não fazermos justiça a toda a profundidade e beleza que esse texto e essa história têm. De fato, é sempre um receio, tanto eu como os demais pregadores aqui teríamos esse receio. Será que estamos à altura de expor um texto tão belo e tão bonito? Que Deus esteja conosco essa manhã e que nós possamos extrair as mais belas lições para a nossa vida dessa história. Mas vamos então ao texto bíblico. O texto bíblico ele se divide naturalmente em 3 partes. A primeira parte foi essa que nós lemos. A preparação de Jesus e dos seus discípulos para ir até Betânia, onde estava a família de Lázaro, onde estava Lázaro, primeiro doente e depois morto. A segunda parte nos relata o encontro de Jesus com Marta, a irmã de Lázaro, e os seus diálogos no qual ele revela mais uma vez quem ele é. E por fim, a última parte fala propriamente dita da ressurreição de Lázaro, do milagre da ressurreição e as reações que ocorrem após a ressurreição de Lázaro. Reações essas que, como nós veremos, não fogem de todo o padrão que nós já vimos até aqui no Evangelho de João, ou seja, alguns creem e outros se endurecem na sua incredulidade e passam a odiar e desejar a morte de Jesus Cristo. Vamos então, primeiramente, à preparação, portanto, a viagem de Jesus até Betânia. O texto nos fala então da enfermidade de Lázaro, né? E Lázaro era da aldeia de Maria e sua irmã Marta. Esta observação que João faz, né? Lázaro da aldeia de Betânia, a aldeia de Maria e sua irmã Marta. Vejam que ele fala da aldeia como se fosse delas, evidentemente que elas não eram as donas da aldeia, mas isso já começa a indicar que essa família gozava de uma certa proeminência naquele local. E essa perspectiva ela é confirmada mais adiante no texto bíblico, quando vai dizer que muitas pessoas vieram de Jerusalém até aquele local para consolar as irmãs de Lázaro. Era uma família importante, era possivelmente uma família que tinha recursos financeiros. E essa família estava vivendo uma situação difícil, bastante difícil, porque Lázaro ficou enfermo. O versículo 2 nos esclarece que uma das irmãs de Lázaro, Maria, ela é a mesma Maria que posteriormente, é estranho isso, né? Porque a história ainda não foi contada no Evangelho, mas ele vai dizer, essa Maria é a mesma Maria que depois vai ungir os pés de Jesus e enxugar com os seus cabelos. Isso é relatado no capítulo 12. Ou seja, é tema da nossa próxima mensagem no próximo domingo. Mas João já está antecipando a importância do ato de Maria, este ato de ungir Jesus Cristo é tão importante que João já antecipa aqui que este personagem, Maria, este personagem que chora com a morte do seu irmão, é o mesmo personagem que depois ungirá Jesus Cristo nos seus últimos dias. E o verso 13 ele vai continuar então dizendo que as irmãs mandam mensageiros até Jesus para informar que Lázaro estava doente. E evidentemente que este aviso não é simplesmente só para te saber, tá? Lázaro está doente. Não. Era um aviso, de certa maneira, que já vinha com um pedido embutido. Lázaro está doente, portanto, venha, nos ajude. Talvez a perspectiva, você já curou tantas pessoas, talvez você possa curar Lázaro também. Venha até nós. E elas mandam esse mensageiro até Jesus, e Jesus recebe a notícia, o verso 4, e reage de uma maneira que, num primeiro momento, causa perplexidade a todos. Ao receber a notícia, disse Jesus, essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Talvez os discípulos ouviram isso e pensaram, bom, alguma coisa vai acontecer, mas o quê? Será que então Jesus vai fazer uma cura? Será que não? Então, se ele vai fazer uma cura, então vamos até lá. Mas Jesus não reage dessa maneira, ele não vai para Betânia imediatamente, mas ele fica. O verso 5 nos diz
que Jesus amava Marta e sua irmã e a Lázaro, mas ele fica 2 dias no lugar onde ele estava. E esse lugar onde ele estava não era perto de Betânia. Era um lugar distante. Por quê? Porque quando ele resolve ir para Betânia, os discípulos dizem, não vamos até a Judéia. Ou seja, Jesus estava fora da região da Judéia, fora daquela província. Portanto, era uma viagem que levaria mais de um dia para ser feita. E Jesus, então, ao receber a notícia nesse lugar distante de Betânia, ao invés de se deslocar imediatamente, ele fica no local mais 2 dias. E imaginem vocês, né? Vejam, o mensageiro ele deve ter voltado, deve ter dado a notícia e voltou imediatamente. Mas Jesus fica. E as irmãs de Jesus muito provavelmente estavam lá, aguardando Jesus, seu irmão, à beira da morte, e elas já desesperadas, né, esperando que Jesus voltasse, e daqui a pouco chega o mensageiro sozinho de volta, sem Jesus. Vocês conseguem imaginar o que se passou pela cabeça delas, né? Não é preciso de muita criatividade para imaginar o que se passou pela cabeça delas nessa hora. Né? Mas o texto bíblico ele deixa bem claro, né? Antes de anunciar que Jesus ficou 2 dias no local, o texto nos diz que amava, o texto quer dar essa ênfase. Ora, amava Jesus, né, a Marta, sua irmã e a Lázaro. Mas mesmo amando a Marta, sua irmã e a Lázaro, ele não vai para lá imediatamente. Ele fica 2 dias. E ele fica 2 dias porque ele tinha um propósito maior. Veja, o amor que ele sentia por aquela família era real, era um amor profundo. Mas ao mesmo tempo ele tinha uma missão e nada podia afastá-lo dessa missão. A sua missão não era pautada pelos sentimentos que ele tinha por as pessoas, pelos entes queridos dele, pelos amigos queridos dele. A sua missão, o seu relacionamento com o Pai estava acima de todas as coisas. E aquilo que ele ia fazer era mais importante. E ele espera. Ele fica 2 dias onde estava. E esse permanecer 2 dias onde ele estava não foi compreendido imediatamente pelas irmãs, mas era um propósito muito evidente, como vai ficar claro ao decorrer da narrativa, era para que ele pudesse chegar lá propositalmente com Lázaro morto, para que ele pudesse ressuscitá-lo. Havia, portanto, um propósito maior, e esse propósito maior, evidentemente, causaria um sofrimento indescritível às irmãs de Lázaro. Porque elas veriam seu irmão morrer, e não só veriam seu irmão morrer, como também não teriam a presença de Jesus nesse momento, não teriam o consolo nesse momento, e nem sequer veriam uma tentativa dele de ajudá-lo nesse momento. Elas passariam por dias de trevas, portanto, até que isso acontecesse. O tempo de Deus e o tempo de Jesus não era o mesmo tempo de Maria e de Marta, e também dos próprios discípulos e de todos aqueles que estavam ali girando em torno dessa história. Isso, evidentemente, agora, 2000 anos depois, nós lemos essa história já sabendo do final feliz que ela tem, né? E pode nos parecer fácil, né? 2000 anos depois, sim, tinha uma coisa melhor aguardando. Mas quem estava lá vivendo e sem esperança, né? Aqueles 4 dias devem ter sido terríveis. Terríveis. Mas Jesus amava, e ele amava. O amor de Jesus por Marta, Maria e Lázaro era tão grande, mas tão grande, que ele não foi imediatamente tão logo recebeu a notícia. E aqui é importante que vocês entendam isso. Não é por acaso que João coloca essa observação antes de informar a decisão de Jesus de permanecer 2 dias. Jesus não permanece 2 dias porque ele tem uma frieza de Deus impassível, pensando assim, não, eu tenho uma missão, eles que esperem minha missão, mas não é simplesmente isso. Mas o amor de Jesus é tão grande, mas tão grande, que para o próprio bem deles e dos seus discípulos, ele se demora mais 2 dias. E mesmo que eles fossem sofrer imensamente por causa dessa demora, a alegria que eles teriam depois e a fé que eles teriam depois também seria imensamente maior do que se ele tivesse voltado, se ele tivesse acompanhado o mensageiro imediatamente para Betânia. Então percebam, a demora e fazer com que Maria e Marta sofressem por uns dias a mais era, na verdade, uma decisão por amor e por causa desse amor. E não por indiferença, e não pura e simplesmente por uma fria missão que ele teria que cumprir.
e que desconsidera a necessidade e o que o ser humano está passando. É uma decisão que certamente deve ter sido difícil para o próprio Jesus, porque ele era um ser humano, enquanto ele era Deus e homem. E ele também estava sujeito a sentimentos humanos. Mas ele toma essa decisão. E passados 2 dias, o verso 7 vai nos dizer: depois disso, ele disse aos seus discípulos: vamos agora outra vez para a Judéia. Chegou o momento de voltar. Chegou o momento de se encontrar com Maria e Marta e com Lázaro. Mas os discípulos imediatamente se lembraram do quê? Se lembraram dos acontecimentos do capítulo 10, do capítulo 9, do capítulo 8, do capítulo 7. Ou seja, se lembraram que os judeus queriam matar a Jesus. Se lembraram que os judeus diversas vezes pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Se lembraram que Jesus, os sacerdotes já tentaram prender Jesus algumas vezes. E evidentemente que quando Jesus fala isso, os discípulos pensam: não, isso é loucura. Não, nós temos que preservar a vida de Jesus, nós temos que nos cuidar. Não é o momento de ir para a Judéia agora. Talvez Jesus tivesse que esperar um pouco, baixar a poeira da perseguição, da raiva, do ódio que as autoridades judaicas tinham contra ele. Os judeus tentam demover Jesus dessa ideia. Betânia era na Judéia, era próximo a Jerusalém. E os discípulos então dizem: mestre, os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá. Mas então Jesus responde com a consciência da sua missão, e responde uma frase até um tanto enigmática, né? Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo, mas se andar à noite, tropeça porque nele não há luz. A resposta de Jesus, ela é um tanto metafórica, né? Os discípulos dizem: não volta porque eles querem te matar. Ele responde: o dia tem 12 horas, não? Então nós temos que fazer as coisas, a minha missão tem que ser feita durante o dia, porque de noite não há luz e quem anda de noite tropeça. 2 coisas Jesus quer dizer aqui. Em primeiro lugar, Jesus tem um senso de oportunidade, ou seja, o momento é esse. Eu tenho que ir lá, essa é a chance de fazer um sinal importantíssimo e eu não posso perder a oportunidade. A oportunidade que o Pai está me dando é essa. Agora, enquanto é luz, enquanto eu estou vivo, enquanto eu estou aqui nesse mundo, eu tenho que, portanto, aproveitar todas as oportunidades de manifestar a glória de Deus e, portanto, eu tenho que ir para lá, mesmo com os riscos que isso implica. Mas também há uma segunda verdade aqui. Jesus fala da luz e nós temos que lembrar que ele mesmo vai se identificar como luz do mundo. E não é por acaso que ele vai dizer, né? Quem anda de dia não tropeça porque vê a luz deste mundo. E aqui nós temos um chamado também aos discípulos, não só os discípulos que estavam com ele, mas todos os discípulos ao redor do mundo, em todos os tempos, e isso inclui a nós que estamos aqui nesta manhã. Os discípulos são chamados a andar na luz e, portanto, a seguir a luz, e não andar nas trevas. Ou seja, eles devem pautar suas decisões e a sua vida pela luz do mundo que ilumina o mundo, ou seja, por Jesus Cristo e pela sua vontade, e não pelos seus próprios medos, anseios e desejos, que muitas vezes são pecaminosos. Os discípulos estavam com medo, eles viam apenas a realidade desse mundo, a realidade da carne. Jesus via a realidade espiritual, Jesus enxergava além. E ele diz: vocês têm que andar de acordo com a luz e não de acordo com as trevas. Se vocês fizerem o que vocês querem, vocês vão tropeçar, vocês vão cair. Agora, se vocês andarem de acordo comigo, se vocês me seguirem, vocês andarão na luz e, portanto, vocês não vão tropeçar. Vocês vão fazer a vontade do Pai. Vocês vão fazer aquilo que é certo e aquilo que é necessário ser feito. Portanto, em outras palavras, nós temos que ir agora para lá. Não olhem apenas para as circunstâncias deste mundo, mas vejam a oportunidade que Deus está nos dando agora. E, ao falar assim, Jesus acrescenta para os discípulos, tentando esclarecer para eles o motivo pelo qual ele tinha que ir. Nosso amigo, e veja, nosso amigo, há uma intimidade com Lázaro. Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou para despertá-lo. E os discípulos, como de costume, ao longo do Evangelho, não entendem exatamente o que Jesus está dizendo e pensam que Jesus está falando literalmente do sono. Ele está dormindo.
E os discípulos respondem: mestre, se ele dorme, ele está salvo. Ou seja, se ele está dormindo é porque ele vai ficar bem, ele vai ficar curado, não se preocupa, nós não precisamos ir até lá. Ele vai ficar bem. Se dorme, ele está salvo. E o verso 13 nos esclarece, Jesus falava a respeito da morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. E então Jesus lhes disse claramente, olha, vocês não estão entendendo. Lázaro não está dormindo, Lázaro morreu. Eu uso a expressão dormir porque é uma expressão que é usada na Bíblia, no Antigo Testamento, dormiu com seus pais, descansou com seus pais. É um eufemismo para falar de morte. Lázaro morreu. Ele está morto. E por vossa causa, ou seja, por causa de vocês, discípulos, eu me alegro, porque eu não fui para lá tão logo recebi a notícia de que ele estava enfermo. Eu não estava lá no momento em que ele morreu. Eu não estava. E eu me alegro por isso, porque agora vocês vão crer. Não é que os discípulos não crescem, mas como nós vimos ao longo das histórias do Evangelho de João, a fé dos discípulos estava cada vez mais sendo aperfeiçoada. Assim como a nossa fé, dia a dia, a partir das vivências que temos, a partir da palavra de Deus que penetra em nossa mente, em nosso coração, a partir do relacionamento que temos com Deus, a nossa fé vai sendo aperfeiçoada também. E a fé dos discípulos ainda estava nesse processo de amadurecimento, e por isso Jesus se alegra que ele não estivesse lá, porque agora eles poderiam ver de fato quem era Jesus Cristo. E Tomé, e João é o único evangelho que nos fala um pouco a respeito de Tomé. Nós geralmente conhecemos Tomé por causa da sua suposta incredulidade, que é narrada lá após a ressurreição de Jesus, no capítulo 20. Mas aqui Tomé aparece com uma outra perspectiva. Alguns interpretam essa declaração de Tomé como uma expressão de fé e coragem. Outros interpretam essa declaração como uma expressão de pessimismo, uma espécie de anti-coach. Vai dar tudo errado, então já que vai dar tudo errado, vamos lá. Vamos lá, e o que Tomé diz disse aos seus condiscípulos, vamos também para morrermos com ele. Basicamente Jesus disse, nós vamos para lá. Os discípulos dizem, não, é perigoso, eles querem te matar. E Jesus diz, não, mas nós precisamos ir. E Tomé responde, então vamos e vamos morrer com ele de uma vez. Uma expressão de fé? Talvez. Uma expressão de pessimismo? Talvez. O fato é que Tomé demonstra uma disposição de seguir a Jesus Cristo em qualquer circunstância. Mesmo não entendendo exatamente por que tinha que ir, o que estava prestes a acontecer, porque nós, pelo que eles falaram aqui, nós vemos que eles ainda não tinham entendido muito bem o que estava prestes a acontecer. Mesmo assim, Tomé toma a decisão de ir. Com fé, com um certo pessimismo, vamos e morreremos, vamos morrer com ele, e foi. Mas mesmo assim ele vai e conclama os discípulos e eles então decidem ir com Jesus e vão com ele. E assim nós temos agora a segunda parte. E talvez aquela parte mais conhecida do relato, aquela parte mais comovente do relato é o encontro de Jesus com Maria e com Marta. Primeiramente com Marta. Verso 17 até o verso 27. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus, teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Então, o primeiro encontro
de Jesus ao chegar a Betânia, com Marta. Pelo outros relatos que nós temos no Evangelho, Marta e sua irmã Maria, elas são mencionadas. Marta como uma pessoa ativa, Maria como uma pessoa mais contemplativa. E esse perfil ele parece se confirmar aqui. Jesus chega a Betânia e Marta dispara na sua direção. Jesus nem chega a entrar na cidade. Marta vai encontrá-lo no meio do caminho. O texto bíblico nos diz que Betânia era 15 estádios perto de Jerusalém. Isso dá mais ou menos 3 quilômetros. Para o mundo antigo, isso era uma distância... não era uma distância grande, mas era uma distância considerável. Alguém levava no mínimo meio dia para percorrer essa distância, talvez mais. Mas era relativamente próximo a Jerusalém, que nos mostra o risco que Jesus correu ao ir até lá, mas também nos fala a respeito das pessoas que vieram ter com Marta e Maria. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta para as consolar a respeito de seu irmão. Isso nos mostra que era um casal muito querido, um casal amado e também um casal importante. Porque pessoas vieram de Jerusalém. Jerusalém era a capital da Judéia, era uma cidade importante, com autoridades, com funcionários públicos, com pessoas que exerciam influência na sociedade. E essas pessoas foram de Jerusalém até Betânia para consolar Marta e Maria. E o verso 17 ele também nos esclarece que Lázaro já estava sepultado havia 4 dias. Isso também não é por acaso. E por que não é por acaso? É para que tenhamos certeza de que, de fato, Lázaro foi ressuscitado dentre os mortos. Ele não estava num estado de quase morte, ele não estava em coma, ele não estava em choque, ele não estava numa situação que depois, coincidentemente, ele se acordou no túmulo. Isso é impossível. Ele estava já há 4 dias. E no mundo judaico antigo existia uma certa superstição, a partir de um ensino de um certo rabino, de que quando alguém morria, a alma dessa pessoa ficava 3 dias em torno do corpo tentando voltar para o corpo. E depois de 3 dias, vendo que o corpo estava se decompondo, ela perdia a esperança e se ia de fato para o mundo dos mortos. Então, a menção ao 4º dia é para justamente não deixar nenhuma dúvida na mente do povo da época. Se alguém acreditava que a alma de Lázaro poderia estar ali tentando voltar e conseguiu voltar, não. Já foi, acabou toda e qualquer esperança. São 4 dias, não tem mais como, é impossível. Impossível ele voltar à vida, não tem como. E mais ainda, o corpo provavelmente já está decomposto, já está em decomposição, já cheira mal. Principalmente porque nós estamos falando aqui de uma região em que o calor fazia com que os corpos se decompusessem mais rapidamente. Então, no mundo antigo, os velórios eram feitos em um dia, o enterro, o velório, tudo era feito em um dia rapidamente para que a decomposição não alcançasse o corpo. Então, 4 dias é tempo suficiente para que o corpo entre em decomposição, ou seja, para que não haja mais nenhuma esperança de retorno à vida. Mas então, o verso 20 nos relata esse encontro. Marta corre em direção a Jesus. Maria continua sentada na casa, mas Marta corre em direção a Jesus e ela fala. Alguns interpretam essa fala dela como uma fala de repreensão. Se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas, na verdade, eu não encaro, e a maioria dos comentaristas bíblicos não encaram isso como uma repreensão. Encaram isso, na verdade, como uma expressão de pesar e de fé. Marta está dizendo, ela confia que Jesus poderia ter feito algo se estivesse lá. E mais ainda, ela está lamentando por isso. Ela não está culpando Jesus. Ainda que sutilmente possa haver algo na fala dela, alguma coisa no sentido de que ela está um pouco triste por ele não ter estado lá, a principal tônica desta fala é expressar o seu pesar pelo fato de Jesus não ter conseguido chegar a tempo. Se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Imaginem vocês o sofrimento dessa família, portanto. E o que por ela chegar ao ponto de falar isso para Jesus, a quem ela encara como mestre, ela tinha uma esperança, mas nesse ponto, pode parecer estranho falar isso, mas eu concordo. Calvino, quando comenta essa passagem, ele nos diz que Marta está expressando uma fé em Jesus Cristo aqui, de que poderia ter sido diferente,
mas ao mesmo tempo ela está expressando uma fé deficiente. Por quê? Porque ela está acreditando, ela está tendo uma certeza que a palavra de Deus não nos autoriza a ter. A palavra de Deus, não há nenhuma promessa, nem no ensino, nem na vida de Jesus, de que ele curaria todos os enfermos. Essa promessa bíblica ela não existe para a era presente. Não há nenhuma garantia na Escritura de que Jesus vai curar todas as pessoas aqui e agora. E Marta tinha uma expectativa de que com certeza ela seria curada. Calvino diz que essa perspectiva dela é equivocada, ela não pode ter essa certeza. A fé dela, portanto, ela é deficiente porque ela se agarra em sentimentos e perspectivas que não são autorizadas pela Escritura. Por mais incrível que isso possa parecer, nós não costumamos pensar dessa perspectiva. Ela achava que certamente Jesus curaria o seu irmão Lázaro, mas com base no que ela poderia afirmar isso? Num sentimento de amor e de afeto? Mas vejam, o fato de Deus nos amar não significa que ele seja obrigado a curar. Como de fato a experiência nos mostra que é o que acontece, nem sempre Deus cura. Então não podemos ter essa garantia, essa certeza de cura, essa certeza de milagre, assim como Marta aparentemente tinha. Mas ela expressa isso e Jesus já consola. Teu irmão há de ressurgir. Mas Marta imediatamente interpreta isso como uma frase padrão de consolo num velório. Todos nós sabemos, para nós que temos a esperança da ressurreição, quando morre alguém, uma das principais formas de consolar a pessoa é relembrá-la da perspectiva da ressurreição. Um dia nós nos reencontraremos, um dia ele há de ressurgir, um dia ele há de ressuscitar. Jesus fala, teu irmão há de ressurgir, e Marta imediatamente interpreta como um consolo padrão. Ele está me falando que uns 200 judeus já me falaram aqui, sim, ele há de ressurgir, ele há de ressurgir, sim. Eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Agora percebam vocês que Jesus, ele foi propositalmente ambíguo aqui. Ele não falou, eu vou ressuscitar o teu irmão Lázaro agora. Ele não falou, agora, nos próximos instantes, ele vai voltar. De propósito, como normalmente Jesus faz, ele fala de uma maneira misteriosa. Ele está falando da ressurreição final, sim, ele está falando da ressurreição final. Teu irmão um dia vai ressurgir de uma maneira gloriosa e nunca mais voltará a morrer. Mas a frase dele também tinha um outro significado oculto, no sentido de que Lázaro ressuscitaria imediatamente, mas não daquela maneira gloriosa como ele mesmo iria ressuscitar alguns dias depois em Jerusalém. Então ele fala dessa maneira, ele deixa subentendido, mas evidentemente que Marta não percebe essa sutileza e só remete à esperança de ressurreição do último dia. Marta tem uma crença numa doutrina. Ela pensa numa doutrina e a doutrina é as pessoas ressuscitarão, os justos ressuscitarão. Isso é uma esperança que nos dá algum conforto, mas parece que nos falta algo mais. E qual é o fundamento para Marta acreditar que um dia o seu irmão ressuscitará? É isso que Jesus quer mostrar para ela agora, é isso que Jesus quer ensiná-la. Por isso, no verso 25, Jesus responde, eu sou a ressurreição e a vida. Marta, tu acredita numa doutrina. Um dia ele vai ressuscitar, mas como que ele vai ressuscitar? Como? Qual é o fundamento da ressurreição futura dele? Existe alguém que pode ressuscitar, e esse alguém sou eu. Tu não deve mais confiar meramente numa doutrina, no ensino, tu deve confiar numa pessoa. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não é simplesmente aquele que ressuscita, ele é a ressurreição, ele é a vida. E, portanto, somente quem tem um relacionamento com ele ressuscita, somente quem tem um relacionamento com ele tem a vida eterna. Marta deve deixar de acreditar em palavras de consolo e deve olhar para o Filho. Ela deve parar de olhar para ideias abstratas e deve olhar para o Jesus Cristo que está na frente dela nesse momento. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Ou seja, pode ser que nós nessa vida venhamos a morrer, mas mesmo que morramos fisicamente, nós viveremos. E aqueles que vivem, portanto, aqueles que terão essa vida, não morrerão eternamente.
Essa é a verdade, mas para que isso aconteça, nós temos que crer em Jesus Cristo. Jesus estava querendo confirmar a fé de Marta. Marta, você crê nisso? Você crê que eu sou aquele que tem o poder de ressuscitar Lázaro para a vida eterna, eternamente? Veja, nós estamos falando aqui da ressurreição futura, Marta. Você crê que eu posso fazer isso para ti e para o teu irmão? Jesus quer saber se ela está com a sua fé orientada. E a resposta de Marta demonstra que ela tem fé, e fé verdadeira. Sim, Senhor, e aqui talvez a mais clara declaração de fé de todo o Evangelho de João. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Ela professa que Jesus não é apenas o Messias, Ele é o Filho de Deus. E Ele foi enviado ao mundo porque Ele tinha uma missão. Ela crê, portanto, que Ele é a ressurreição à vida. Ela crê, portanto, que a esperança de ressurreição de Lázaro no último dia é uma esperança concreta, não é uma abstração, não é uma vaga semente de esperança para que a pessoa não entre num desespero profundo como os pagãos entram, que não tem nenhuma esperança no futuro. Ela tem uma esperança concreta e verdadeira em relação ao futuro. E essa esperança concreta e verdadeira em relação ao futuro de uma ressurreição gloriosa que acontecerá no futuro, agora será ilustrada pela ressurreição do seu irmão, que ela não sabe ainda que acontecerá. Agora, algumas pessoas dizem assim, quando Marta diz para Jesus que se ele estivesse lá, o irmão dela não teria morrido, mas que mesmo agora, tudo que ele pedir a Deus, poderá ser ouvido. Alguns dizem que aqui Marta sabia que Jesus iria ressuscitar o seu irmão, ou estava pedindo a ressurreição. Nós não podemos ir tão longe no texto. O texto não está dizendo que Marta estava esperando a ressurreição, ainda que, com essa expressão, ela está demonstrando que há algum tipo de expectativa. Alguma coisa de boa pode acontecer se tu orares para Deus agora. Sim, ela tem essa perspectiva. Mas, como o próprio texto nos manda, pensar que Jesus ressuscitaria o seu irmão era bom demais para ser verdade. Porque ela fala, olha, eu creio que se tu pedir algo agora para Deus, Ele vai te ouvir. Mas logo em seguida Jesus diz, teu irmão vai ressuscitar. E qual é a resposta dela? Eu sei que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Ou seja, ele vai ressuscitar no último dia. Ela não quer, por um lado, ela tem esperança de que algo vá acontecer, mas por outro lado, quando Jesus dá alguma esperança, ela já acha que está falando da ressurreição final. Ou seja, é bom demais para ser verdade. Muitas vezes nós somos assim também como Marta. É bom demais para ser verdade as promessas de Deus. E Deus nos oferece com uma mão e nós puxamos a mão de volta, porque não pode ser que Deus nos dê algo tão bom assim, eu não acredito, eu não creio. Então, Jesus fala, deixa subentendido que algo pode acontecer e ela é no último dia. Mas Jesus então confirma a sua fé e ela professa que Jesus Cristo é a ressurreição à vida, Jesus Cristo é o fundamento de toda e qualquer ressurreição, Jesus Cristo é o Messias. E a partir dessa profissão de fé, e não por causa da fé, mas a partir dessa profissão de fé, nós vemos que ela está devidamente orientada para Jesus Cristo. E agora ela sai e chama sua irmã Maria. E Maria vai, agora o versos 28 a 46, a ressurreição de Lázaro propriamente dito. Maria, tendo dito isso, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. E ela, ouvindo isso, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. E os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Mas Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se, e perguntou, onde o sepultastes? Eles lhe responderam, Senhor, vem e vê. Jesus chorou.
Então disseram alguns judeus: vede o quanto o amava. Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. E disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o, deixai-o ir. E muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizeram Jesus, creram nele. E outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, a ressurreição tem esse ar de dramaticidade, esse ar de humanidade, esse ar de sofrimento. Jesus compartilha do sofrimento de Marta e de Maria. Marta corre e chama Maria. O mestre está aqui e te chama. E ela vai depressa. Ela não fica, daqui a pouco. Não, ela sai depressa e vai se encontrar com Jesus fora da aldeia. E muitas pessoas a seguem, achando que ela estava indo para o túmulo. E a seguem, no mundo antigo, num velório, era comum as pessoas contratarem pranteadores, né? As pessoas profissionais que choravam pelo morto. Além de, claro, toda a comoção das pessoas que estavam chorando de verdade, né, autenticamente. E tinha pessoas que tocavam a flauta, os instrumentos, né, fúnebres, e todo aquele clima de comoção que tinha ali com o morto. E elas seguem Maria, né, e Maria, ao ver Jesus, se atira aos pés dele. Ela está profundamente entristecida e fala a mesma coisa que a sua irmã havia falado, exatamente a mesma frase: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E ela não fala mais nada, ela não fala que se tu orares, alguma coisa pode acontecer, nada. Ela apenas lamenta. E a Escritura nos diz então que quando Jesus vê todo aquele cenário, né, ele pergunta onde está sepultado, e ele diz: vem e vê. E ele olha aquele cenário, olha o túmulo, olha o choro, olha o desespero de Maria que se jogou aos seus pés, o desespero, a tristeza de Marta. A Bíblia nos diz que, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Essas expressões, agitou-se e comoveu-se, elas também podem ser traduzidas por indignou-se no seu íntimo. É um misto de tristeza, de perturbação, mas também de indignação. E alguém pode perguntar: por que indignação? Alguns, eu não concordo com esse, supõem que a indignação era porque Jesus já estava vendo a incredulidade dos judeus e ele se indignou. Essas pessoas estão aqui e ficam aqui, não creem em mim, né, enquanto há um sofrimento autêntico. Eu não creio que seja contra a incredulidade. A indignação de Jesus é contra a própria morte, é contra o próprio sofrimento, é contra o pecado e a consequência do pecado, que é a morte. Ele, como Criador de todas as coisas, ele é um Deus de vida, ele é um Deus bom, ele é um Deus amoroso junto com o Pai. E agora ele está vendo a consequência do pecado diante dos seus olhos. Ele está vendo os seus amigos que ele ama tanto sofrendo por causa do pecado. A desgraça que é o pecado no mundo. A desgraça que é a morte no mundo. E ele veio justamente para destruir a morte. A sua indignação, portanto, é direcionada contra o pecado e os seus efeitos, que é a morte. Ele odeia a morte. E aqui, meus irmãos, se há uma coisa que nós temos que odiar, é isso: a morte. Tem pessoas que lidam com a morte. Não, a morte é algo bom, é bom, ele passou dessa para uma melhor. A gente usa alguns eufemismos que até são consoladores, mas, meus irmãos, não nos enganemos, a morte é algo ruim, não é algo natural e não deveria existir no mundo.
A morte não deveria existir. A morte é nosso inimigo e Jesus veio para derrotá-la. E aqui ele expressa a sua indignação porque ele vê esse sofrimento. E vejam, Jesus já sabia que ia ressuscitar Lázaro naquele instante. Mas mesmo assim, ele se identifica com o sofrimento daquela família porque ele sabe que Lázaro vai ressuscitar, mas Lázaro vai morrer de novo. Marta e Maria morrerão também. Os seus discípulos morrerão. Ele vai passar pela morte. Quer dizer, a morte continua. Jesus, de certa maneira, teve um lampejo, portanto, de todo o sofrimento, não só da família que ele amava, mas de toda a humanidade que é escrava do pecado e da morte. E Jesus se comove. Ele chora. Ele se indignou. Ele se perturbou. E o menor verso do Novo Testamento, Jesus chorou. Um verso significativo, que nos fala mais uma vez, não de uma divindade impassível que está lá em cima, nos olhando, e eu vou matar aquele ali, eu vou matar aquele outro, eu vou fazer isso. Não. Ao ver o sofrimento humano, Jesus se identifica com o sofrimento humano. É um mistério parar para pensar que o Deus perfeito, que não precisa de nada e que vive em eterna bem-aventurança e eterna felicidade, desce à condição humana e chora e sofre como um ser humano sofre também. Isso é um escândalo para as mentalidades pagãs do mundo antigo. Deus não pode sofrer, segundo a filosofia grega. Mas aqui Jesus chora, Jesus sofre. Nenhum sofrimento humano, nenhum sofrimento que nós venhamos a passar é indiferente para Deus. É indiferente para Jesus. Deus não está indiferente à nossa miséria e ao nosso sofrimento. Deus se compadece. É por isso que Hebreus vai dizer que nós temos um sumo sacerdote em tudo semelhante a nós, exceto pelo pecado, e que se compadece de nós, que passou por tudo que nós passamos, inclusive o sofrimento diante da morte, a perda de entes queridos e todo o abalo que isso nos causa. Jesus chora e os judeus ficam impressionados, vê de quanto amar, mas ao mesmo tempo alguns já criticam. Ele curou o cego, não podia ter impedido que esse morresse. Essa reação dos judeus é a típica reação de quem acredita em Deus só porque viu milagres. Porque se nós acreditamos com base no que vemos, nós ficamos exigindo mais, e mais, e mais, e mais, e começamos a julgar Deus. Se eu acreditei porque eu vi alguém ser curado, eu vou perder a minha fé quando eu ver alguém que não foi curado. Se eu acreditei só porque Deus curou um aidético, eu vou perder a fé quando eu ver alguém morrendo de câncer. Assim eram esses judeus. A sua incredulidade, ela não era vencida com milagres. Não era vencida com milagres por quê? Porque ela se fundamentava apenas em milagres. E essas pessoas que fundamentam sua fé nisso, elas não têm um fundamento firme e sólido. E, portanto, diante do sofrimento, o sofrimento esse que as irmãs de Lázaro estavam passando, eles manifestam ainda mais a sua incredulidade. Meus irmãos, o sofrimento não faz com que as pessoas percam a fé. O sofrimento mostra o coração endurecido e incrédulo daqueles que nunca creram. É esse o poder que o sofrimento tem. É uma purificação. Ele mostra quem é e quem não é. Ele mostra quem está com Deus e quem nunca esteve, mas parece que esteve. A ilusão da emoção muitas vezes nos engana, mas aqui se revela quem crê e quem não crê. Mas Jesus continua, portanto, e ele manda tirar a pedra, e aqui nós vemos mais uma vez como Marta está ali oscilando entre a fé e a incredulidade. Veja, ninguém pode julgar Marta aqui. Mas quando Jesus vai fazer um milagre, ela que estava na expectativa de que alguma coisa acontecesse, ela objeta: não, mas já está cheirando mal. Aqui nós vemos que ela de fato não tinha uma esperança concreta de ressurreição de Lázaro. Quando Jesus vai fazer o sinal, ela... vai sair um cheiro ruim, vai ser uma imagem constrangedora, vai nos causar mais sofrimento.
Não faz isso. E qual é a resposta de Jesus? Talvez um dos versos mais famosos de João, e que inclusive fundamenta o título da nossa série. Vida nova ao crer, porque Jesus diz: não te hei dito que se tu creres, verás a glória de Deus? Lázaro vai ressuscitar, não é porque Marta expressou a sua fé, declarou e determinou. Lázaro vai ressuscitar porque Jesus quis ressuscitá-lo. Aqui, quando ele chama Marta à fé, é para que ela veja a ressurreição de Lázaro e identifique essa ressurreição como um sinal de que Jesus é a ressurreição e a vida. Aquele que tem poder sobre vida e morte. Aquele que pode dar vida eterna. Se ela não tiver fé, ela vai ver esse sinal e vai reagir igual os judeus que não creem. Mas se elas creem, elas vão ver neste milagre que está prestes a acontecer a glória de Deus revelada. E ao dizer assim, a Bíblia não nos registra exatamente qual foi a reação de Marta a esta frase de Jesus, mas muito provavelmente ela sentiu com Jesus e creu, e as pessoas tiraram a pedra, obedeceram a ordem de Jesus, e com a pedra então o milagre acontece. Jesus agradece a Deus por ter ouvido a sua oração, porque certamente ele já vinha orando a respeito disso, antes mesmo do milagre acontecer. Alguns especulam que esses 2 dias de atraso foi que ele ficou orando, para que a ressurreição acontecesse, e ele dá a ordem: Lázaro vem para fora, e Lázaro sai. 4 dias depois não há mais cheiro ruim, não há um morto. Lázaro está de volta à vida. Não daquela forma gloriosa, com o corpo incorruptível, mas ele voltou à vida. E o texto bíblico, a gente pode ler o texto bíblico aqui e olhar, puxa, mas João podia ter dado um toque mais de emoção, né? Podia dizer, Maria correu para abraçaram Jesus, as pessoas começaram a chorar. O texto bíblico não fala absolutamente nada sobre a reação de Marta, de Maria, das pessoas que estavam tristes verdadeiramente. O texto parece que ele quer apenas enfatizar o que Jesus fez, ele não quer focar em Lázaro. O que Lázaro viu nesses dias que esteve morto? Quais experiências ele teve? O que ele pensou? Nada, absolutamente nada. Porque o foco é Jesus Cristo e a sua glória, e mostrar que Jesus Cristo é a ressurreição e a vida, e é aquele que tem o poder sobre vida e morte. E por isso nós temos a certeza de que não morreremos eternamente, porque se estamos em Cristo, teremos a vida eterna. A única preocupação que o texto tem em dizer é: alguns creram, versos 45 e 46, mas outros foram ter com os fariseus e contar o que houve. Foram lá denunciar Jesus e se indignaram. Não é possível, esse cara ressuscitou o morto, agora as pessoas vão acreditar nele. Isso já é tema para a pregação do próximo domingo, as reações que acontecem nos dias seguintes. Por hoje nos basta saber que diante da ação de Deus sempre o resultado será esse. Nunca haverá unanimidade. Nunca serão todos os que creem. Assim como nunca serão todos os incrédulos. E que aplicações podemos extrair? E aqui já estamos encerrando a nossa mensagem. Que aplicações concretas podemos tirar para a nossa vida da história da ressurreição de Lázaro? Em primeiro, uma das mais óbvias que eu mencionei ao longo do texto. O tempo de Deus não é o nosso. E os versos 5 e 6 nos deixam isso bastante claro. Jesus deixa as irmãs de Lázaro passarem pelo luto e pela morte sem a sua presença. O desejo delas não é atendido como esperado. Elas queriam a presença imediata de Jesus e a cura do seu irmão. Mas de uma maneira mais gloriosa, Deus tinha algo melhor. Jesus tinha algo muito maior para elas. Elas passaram pelo vale da sombra e da morte, como nos diz o Salmo 23. Mas nem por isso elas estavam esquecidas ou abandonadas por Jesus, ainda que ele não estivesse presente lá fisicamente. A verdade é que precisamos, portanto, aprender a esperar o tempo de Deus em nossas vidas, assim como Marta e Maria também esperaram. Isso não significa, talvez, que nossos entes queridos vão ressuscitar dentre os mortos, mas em muitas situações da vida,
Nós esperamos uma resposta imediata de Deus e ela não vem. Nós esperamos que certas coisas aconteçam e elas não acontecem. E a nossa fé, portanto, ela é provada, como também foi provada a fé de Marta e de Maria. Nossa vontade nem sempre vai ser atendida, mas é nessas circunstâncias em que aparentemente Deus não está presente, a nossa fé é provada e fortalecida. E aqui nós precisamos usar as palavras do salmista, no Salmo 73, que diz: Quem tenho eu no céu além de ti, e não há na terra quem eu deseje além de ti. Jesus Cristo é a nossa esperança, mesmo quando aparentemente Ele não atende às nossas necessidades no nosso tempo. A segunda aplicação é que devemos aprender com Jesus Cristo a aproveitar as oportunidades. Esse é o sentido mais óbvio das palavras de Jesus sobre as 12 horas no dia e andar na luz. Deus nos dá hoje oportunidades de tornar o seu reino mais real nesse mundo, de compartilhar o Evangelho, de evangelizar os nossos entes queridos, nossos filhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho, de fazer a nossa missão como igreja aqui na Terra. Nós temos um tempo para isso. Nosso papel é descobrir as oportunidades, olhar para o que está acontecendo e descobrir oportunidades e cumprirmos nossa missão. Veja as oportunidades que você tem no seu dia a dia de falar de Jesus, de cumprir o seu papel. Será que você tem aproveitado essas oportunidades ou tem deixado que elas passem? E relacionada a essa aplicação, nós temos uma terceira aplicação. Seguir a Cristo mesmo sem entender é melhor do que duvidar. E é o que Tomé faz. Vamos e morremos com ele. Tomé muito provavelmente não entendeu e talvez ele estivesse sendo... A fé dele aqui era deficiente, ele estava pessimista, ele não ia morrer. Ele já pensou que era o fim. Mas ele decide ir até o fim. Ainda não era o fim. Nós, da mesma forma, somos chamados a seguir a Cristo numa caminhada de discipulado que talvez muitas vezes possa parecer o fim. Talvez muitas vezes possa parecer o que vamos pagar um preço alto demais. Mais alto do que poderíamos suportar. E nós não entendemos por que temos que passar por isso. Por que eu tenho que professar a minha fé diante de pessoas que odeiam a fé cristã? E agora isso pode custar o meu emprego, pode custar meus relacionamentos familiares, minhas amizades, meu casamento, talvez. Enfim, a fidelidade a Jesus Cristo muitas vezes cobra um preço. Estamos nós dispostos, como os discípulos estavam, de seguir a Cristo até o fim, mesmo sem entender? Andar na luz é isso. A luz ilumina, e eu vou atrás dele, que é a luz do mundo, mas às vezes eu não estou entendendo, parece que eu não estou enxergando muito bem, mas mesmo assim eu continuo na luz do mundo. Ou posso tomar minhas decisões. Eu escolho onde eu quero trabalhar, eu escolho o que eu vou fazer, eu escolho tudo que eu faço, a minha vida mando eu, e de vez em quando eu vou lá na igreja para pedir para que Deus abençoe as minhas escolhas que eu mesmo fiz sem consultá-lo. Nós somos assim? Pessoas que andam em trevas e que querem a bênção para suas trevas? Ou somos pessoas que seguem a luz e, portanto, se preocupam com a vontade de Deus antes de tomar as suas decisões? Quarta aplicação. Na verdade, essa aplicação ela já está relacionada com a segunda. Em Cristo nós vemos o Deus que é homem e Deus. Verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Ele se identifica conosco e não nos abandona. Ele está conosco e ele tem o seu tempo na sua vida. Assim como ele não abandonou Marta e Maria, ele também não nos abandonará. E assim como ele sabia do sofrimento delas e chorou com elas, ele também sabe do seu sofrimento. Eu não vou chegar ao ponto de dizer que Jesus está chorando lá no céu. Isso não tem base bíblica nenhuma para afirmar. Mas o fato é que nós vemos no relato de João que há um compadecimento. Jesus não é indiferente à nossa situação. Ele está conosco em meio ao sofrimento e que essa verdade, portanto, nos console. E por fim, a última aplicação. Eu sou a ressurreição e a vida. E se creres, verás a glória de Deus.
Se tem algo que não podemos esquecer desses versículos todos que lemos, são essas duas afirmações de Jesus. Ele é a ressurreição e a vida. Só há esperança se estivermos nele. E se estivermos nele, nós temos tudo. Não nos falta mais nada. Agora, se não estivermos nele, não há ressurreição e não há vida. Se crermos nele, nós veremos a glória dele. Veremos a glória dele já aqui neste mundo, naquilo que ele faz em nosso meio, naquilo que ele faz quando nos reunimos, talvez em alguns milagres que ele fizer na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, talvez no dia a dia, nos acontecimentos em que nós enxergamos a glória dele e o cuidado dele sobre nossa vida. Agora, se nós não crermos, nós só veremos impessoalidade, acaso, desgraça, frieza, morte, desesperança. Mas em Cristo nós temos esperança, em Cristo nós temos vida eterna. E não há meio termo, e essa é a tônica de todo o Evangelho de João e com a qual eu encerro essa manhã. Não há meio termo, diante de Jesus Cristo nós temos duas opções: crer, e crer envolve seguir e abandonar tudo o que for necessário para continuar seguindo a Ele, pagar o preço por segui-lo, ou não crer e sermos como os judeus inimigos, que o denunciam, que se opõem, que se omitem, mas que tudo que vem ainda assim continua na incredulidade. Você crê? Você o segue? Se você crê e você segue, nessa manhã você tem a expectativa e a esperança concreta e real da vida eterna. E se você não crê, nessa manhã Jesus Cristo te chama para crer, para professar a fé nele e assim ter a vida eterna com ele, vida nova para todo aquele que crer. Vamos nos colocar em pé e vamos orar. Nessa manhã, Senhor, com um coração grato a Ti, nós nos colocamos na Tua presença. Agradecemos pelo Teu Filho Jesus Cristo, a ressurreição e a vida, aquele que nos dá esperança de vida eterna. Todo aquele que crê tem essa esperança, Senhor. E que essa verdade possa consolar nosso coração. Que essa verdade possa também nos motivar, Senhor, na nossa caminhada, a seguir a Cristo e seguir com firmeza, a pagar o preço do discipulado, a permanecer firme em meio aos sofrimentos, em meio às dificuldades da vida que muitas vezes podem fazer com que pensemos que Tu não está conosco, que Tu não nos acompanha ou que Tu não se importa conosco. Mas não, Senhor, que esses pensamentos de tristeza, que esses pensamentos de ingratidão, que esses pensamentos de incredulidade sumam de nosso coração e que possamos em Cristo ter a certeza e a alegria de que vamos ver a Tua glória e ter a vida eterna contigo, Senhor. Fortalece nossa fé nessa manhã. Também, Senhor, se há alguém aqui que não crê ou que está no caminho, Senhor, de crer e de professar a fé em Jesus Cristo, que o Teu Espírito Santo confirme essa fé. Que o Teu Espírito Santo encha o seu coração de alegria e que ele possa professar e dizer: Jesus Cristo é Senhor. Eu creio e entrego minha vida a Ele, Senhor. E que possa segui-lo e que possa assim também ter vida eterna com Ele, ter essa certeza, Senhor, de que estará com Ele e com seus entes queridos na ressurreição do último dia. E não apenas na ressurreição do último dia, mas já aqui e agora pode desfrutar da vida nova que somente Tu, por meio do Teu Espírito Santo, pode nos dar. É em nome de Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.